aplicação na prática. O que acontece? Essa aula aqui nós vamos tentar trabalhar ela, porque são 7 ritos que aqui nós estamos trazendo. Só que esses 7 ritos, depois eles vão ser divididos na parte prática. Essa parte prática da Santa Ceia, como é que se celebra uma Santa Ceia, por que é isso, por que umas igrejas adotam. Então nós vamos trazer um conteúdo mais profundo dentro de cada uma. Então hoje nós vamos passar um pouco meio que superficial, tá? Para a gente conseguir entender. Depois das próximas aulas a gente vai afundando dentro de cada rito que estamos aqui. Mas eu vou tentar trazer de uma forma que a gente compreenda como é que eles apareceram, por que algumas igrejas não adotam, não fazem igual a gente, por que eles se baseiam e fazem diferente. Então nós vamos estar aqui, de alguma forma, tá caminhando aqui. O primeiro rito que nós temos aqui, que é a Santa Ceia. A introdução do rito da Assembleia de Deus. Então nós estamos falando, tudo que nós estamos falando, nós estamos se baseando na Bíblia e dentro da nossa denominação. Certo? Então tem muitas coisas que a gente não encontra dentro da Bíblia e a gente vai encontrar mais, são costumes da nossa denominação. Então nós vamos estar falando para a gente conseguir entender algumas situações, por que está ali, por que é adotado. Então vamos trazer esse subsídio para que vocês venham compreender. A Santa Ceia foi adotada desde a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, em 1911, pelos missionários Daniel e Gunnar. Em seu diário, Vitor registra que as primeiras reuniões incluíam pregação, oração, participação do pão e o uso do cálice, segundo Atos 2:42. Então, ou seja, desde quando começa a Assembleia de Deus, já tinha ali o costume de celebrar a Santa Ceia da forma que a gente celebramos. Seguia o modelo pentecostal norte-americano, que já praticava a ceia mensalmente. Por que mensalmente? Na Bíblia nós não vamos encontrar que nós devemos participar da Santa Ceia mensalmente. E tem pessoas que eu já vi, já foi servir a Santa Ceia, por exemplo, eu participei domingo. Aí suponhamos que eu fui na outra igreja que está tendo Santa Ceia. Não, já participei. A pessoa ainda não entendeu que ele... não, eu já participei esse mês. Não tem a ver essas coisas. Eu posso participar todo dia. Por exemplo, se a minha igreja, por exemplo, ela tem 2 cultos. Culto de 5 às 7h30. Às 5 às 7. E o de 7h30 às 9h30. Se o cara é o pastor ou o cara está não vou participar dos 2 cultos. 2 cultos de ceia, não, já participei do culto das 5. Não vou participar das 7. O que está escrito? Que eu tenho que fazer o quê? Todas as vezes que fazer isso em memória de mim, até que ele venha. Então isso é um mandamento que ele tem, mas ele não estipulou quantas vezes eu tenho que fazer. Se é 15 em 15 dias, se é 30 em 30 dias. Por exemplo, tem igrejas que ela adotou esse costume de fazer uma vez por ano. Então, aí alguém vai falar, mas uma vez por ano está errado. Não se trata de estar errado, não se trata de estar certo. É um costume que, por exemplo, tem igrejas que a Santa Ceia é de manhã. Tem igreja que adotou a Santa Ceia à noite. Uma vez eu perguntei ao pastor, mas pastor, por que aqui vocês adotaram fazer de manhã? Ele falou, Alan, isso o pastor da igreja não é assembleano. Ele falou comigo assim, por que eu adotei para fazer de manhã? Porque a pessoa levanta, pode vir em jejum, ele pode vir, a mente dele está focada em vir para cá, porque durante o nosso dia a dia, até chegar à noite, a gente já passando por tanto estresse, com o filho, com o trabalho, é o cara que foi trabalhar, que veio para casa, chegou lá o chefe, aborrece o cara, fala alguma coisa, então a pessoa já vivencia tanta coisa, que aquele cara que veio chegar naquele momento, aquele coração duro, aquele coração dele já está ali fervendo de tanta coisa que ele passou durante aquele. Então, por isso que nós adotamos esse tipo. Porém, eu já vi igrejas adotar o costume de fazer de manhã, e eu já ouvi da boca do pastor falando, não falo quem nem aonde, porque de manhã é melhor porque a gente consegue fazer, a gente pode fazer um almoço, a gente pode granjear um almoço, e a pessoa vem esse lado é verdade. Mas só que nós não podemos pensar em mexer em algo espiritual para poder granjear algo material. Meu modo de ver, eu reprovaria esse tipo de pensamento. Mas, quem sou eu para poder determinar alguma coisa em cima da igreja de alguém ou do pastorado de alguém?
não tínhamos esse padrão. Então, esse padrão que Daniel e Gunavig vem apresentado trazendo para a Assembleia de Deus, eles trouxeram de fora. Apesar... Sim. Eu fiz um estudo no determinada época que a igreja primitiva fazia toda semana, ou todo domingo. Quando Jesus morreu, toda, e ele fazia esse estudo todo. Eu não aprofundei não, mas ele dizia que eles tinham o costume de fazer todos os domingos, toda semana tinha Santa Ceia. E era aquela igreja, quando Jesus foi o Senhor, que forma de... você vai lá do... Então, é assim, tem igreja que tem costume. Então, se nós tivermos alguma igreja com esse costume de querer fazer uma vez por mês, ou em 15 dias, nós não estamos aqui para julgar porque ele não tem um parâmetro para dizer, ó, em 30 dias tem que ter. Mas todas as vezes que eu quis fazer isso em memória de mim, é um mandamento de Deus. Então, esses homens puxaram esse costume para dentro da nossa denominação. E a gente vem seguindo. A Assembleia de Deus tornou uma ordenança oficial desde os primeiros dias. A hermenêutica desse processo. Base bíblica é 1 Coríntios 11, 23 e 26. Ceia é memorial. Memória viva e participativa. A proclamação anunciar publicamente. E comunhão, partilha e unidade. Ponto hermenêutico essencial. O pão representa o corpo de Cristo entregue. O cálice representa o sangue da nova aliança. A ceia aponta para o passado, sacrifício, presente, santificação, futuro, a volta de Cristo. Então, esse é o objetivo de quando nós nos reunimos. Nós vamos lembrar do que ele fez, do que nós temos que fazer, santificar para participar e guardar em nossos corações, em nossas mentes, que ele prometeu que um dia vai voltar. E eu acho que a igreja, né? Que a igreja de hoje é aquela que tem que participar da ceia pelo menos todo domingo. Porque dá-se a entender que parece que uma vez por mês está pouco. Por que está pouco, elas? Baseado no que parece que as pessoas esqueceram que ele falou que ele vai voltar. As pessoas não vivem hoje. Desculpa falar, talvez pode ser na igreja de vocês, não sei. As pessoas não vivem hoje esperando Cristo para hoje. Então parece que aquela promessa que ele fez que ele vai voltar, parece que assim, ela está no modo genérico, assim, vai voltar, mas não é voltar. Né? Você não acredita que esse voltar pode ser agora, como um piscar de luz, como ficou, e alguém assumir a aula aí, que eu fui. E assim vai ser. Entendeu? Quem ficar para assumir a aula, quem subir vai comigo. Não, assim eu espero. Então, a gente tem que viver com esse pensamento. Mas as pessoas parecem que não participei, não deu, as pessoas não se preocupam, não tem, então assim, parece que não estão vivenciando os últimos dias. As pessoas não têm, não participam da ceia, e muitos participam sem nem entender o propósito. Né? Come o pão, bota para dentro, né? Sem saber discernir, então, qual é o principal fundamento daquilo ali. É da gente se lembrar do futuro dessa volta de Cristo, que ela cada vez mais perto, mas nós devemos sempre participar e lembrar que isso vai acontecer. O subsídio, a ceia foi incorporada como um ato central na vida espiritual da igreja, reforçando a santidade, comunhão e arrependimento. Na Assembleia de Deus, mantém o rito com solenidade, simplicidade e forte conteúdo bíblico. Alguém consegue pegar até aqui? Forte conteúdo bíblico. Nós vamos entrar depois nas nossas aulas, falando mais sobre a Santa Ceia na próxima do vídeo. Como que fazer? A igreja, que ela perde um pouco o propósito do que é a Santa Ceia. Pastores aproveitam a oportunidade que os membros não vêm no culto de membro, por aproveitar a oportunidade que não vem. E na Santa Ceia, o dia que está todo mundo lá, é o dia que ele transforma o culto que era para memorizar, para trazer à mente qual é o foco, que Cristo vai voltar. Então, bem, eu aproveito que hoje está todo mundo aqui, é hoje que vocês vão ouvir. Então, o foco daquele culto que era para estar ali, lembrando do ato da volta de Cristo, que é a Santa Ceia, aquele culto ele transforma num culto voltado às coisas administrativas da igreja. Aonde vem puxão de orelha, puxão para cá,
Não que não deve existir, mas o que eu estou falando é que o momento, qual é aquele momento, nós devemos saber que é momento para tudo. Então, aquele momento que está ali, qual é o momento? Fazer a igreja entender qual é a necessidade dela. Ela lembrar do sacrifício de Cristo. A igreja não precisa lembrar. Então, aquele momento, a palavra que é mencionada naquele culto, ela tem que ser voltada para uma santa ceia, uma palavra de arrependimento, uma palavra de esperança da volta de Cristo. Então, eu tenho que direcionar a igreja para esse foco. Então, por isso que a santa ceia eu não posso misturar. Até os louvores que vão ser louvados, eles têm que trazer à memória as pessoas para a volta de Cristo, para aquele momento solene de Páscoa. Tudo tem que ser um conjunto, uma engrenagem que ela tem que ficar se encaixando com o propósito. Aí um canta um hino que era para o enterro. Aí o outro lê um versículo que não tem nada a ver. Então, assim, você vê que as coisas sem propósito. Aí o pastor vem e entra e me joga um balde de água fria, porque ele precisa falar, eu quero falar, tumba. Santa Ceia. É Santa Ceia. Qual é o propósito? Santa Ceia. Volta de Cristo. Arrependimento. Sangue de Cristo. Corpo de Cristo. União, comunhão, arrependimento. Tem que trazer essa palavra para a igreja. Então, nós estamos falando aqui que nós é o que nós precisamos fazer. Esse é o propósito de Santa Ceia. E às vezes a gente vai perdendo o propósito. Aí tem gente que vai misturar. Ah, mas a ceia é com vinho? É com suco? Criança pode participar? Não pode? Você fica perguntando coisas que... Qual é o foco? Lembrar de Cristo. A palavra tem que ser tudo voltado àquilo ali. E às vezes a gente fica rotando e acaba perdendo o propósito inicial. Qual é o propósito inicial? Quando ele instituiu a ceia, para que era a ceia? Pode falar? Para que era a ceia? Em 1 Coríntios 8, 23, a gente tem incluído a Santa Ceia, a memorização, e a gente tem incluído também o show do orelha, é muito bom. A ceia era para ser exclusiva. A advertência, preparo, cuidado, é incluído. É incluído isso aí. Então, ali na Santa Ceia, eles tragam, né, você lê os textos bíblicos ali, eu tenho que trazer. Por que eu falo? Por exemplo, tem muitas coisas que estão na Bíblia, está ali, que às vezes ela não se enquadra. Vamos supor que nós não vamos entrar muito a fundo dentro da ceia, depois vamos entrar. Quem tem fome, come em casa. Tu leu? Alguém vem para a ceia com fome de comer alguma coisa? Fala comigo aqui. Não, né? Mas quando ele falou lá, tinha a ver? Tinha. Então, isso que eu preciso entender. Então, assim, tem coisa que se aplica, tem coisa que não. Então, assim, eu tenho que saber o que eu estou, para que povo que eu estou falando. Hoje não se aplica. Está escrito. Mas ok. Então, eu tenho que saber o porquê, tem um contexto, para quem que ele estava falando, o porquê que ele falou, para a gente entender. Mas depois nós vamos entrar dentro da Santa Ceia. Hoje nós estamos só passando e falando aqui algumas coisas. Nós vamos estar entrando aqui, né, os subsídios que eu falei foi, vamos falar aqui sobre o nosso batismo. Tá? Hoje as aulas os temas vão ser corridos, porque eu tenho que falar sobre os 7. E nas próximas nós vamos fazer a parte prática. Ou acabou. Oi? A pergunta que você fez, Cerimonial. Não, acho que respondeu. Ele respondeu. É o memorial que Cristo deixou para a gente cumprir. Toda vez que eu tenho que fazer aquilo ali, e nós deixamos bem claro. A Assembleia de Deus, ela adotou fazer uma vez por mês, como público. A nossa igreja, hoje, nós fazemos 2 vezes por mês. Hoje vai ter. Para quem? Para quem não participou, que não consegue vir no domingo de manhã. Então, hoje vai ter Santa Ceia. Já pediu um diácono para separar isso? Sim, comprei, não tem diácono para preparar a ceia na igreja. Tem um diácono lá na porta. Nenhum diácono quer mexer com Santa Ceia nessa igreja. O diácono Roberto está lá. Então, lá embaixo eu deixei por conta dele. Você vai descer. Sim. porque como você vai preparar aqui Santa Ceia, comunhão vertical e horizontal. Sim. É porque, na verdade, assim, quando a gente fala em comunhão, não existe comunhão assim quando não tem comunhão assim, tá? Porque às vezes tem pessoa que ele deve na cabeça dele que ele é assim com Jesus, ó. Ele é assim com Jesus, ele tem a comunhão assim. Mas assim ele não tem, né? Ele só pensa na cabeça
concordar com todo mundo. Eu não preciso concordar com todo mundo, tá? Não, filho, não concordar com a falta de comunhão. Não. Depois nós vamos entrar. Eu não vou ter tempo para te entrar, que eu preciso passar. Depois nós vamos voltar na aula só de ceia. Nós vamos fazer uma Santa Ceia aqui, entre nós. Nós vamos fazer um sepultamento também aqui. Nós vamos fazer tudo aqui dessas 4 aulas que vai voltar aqui para frente. Tá? Só vamos... A ceia eu posso dar a fazer. O culto nós vamos arrumar aqui também. Vai ter alguém que nós vamos enterrar. Nós vamos fazer o culto fúnebre. Vamos fazer o culto fúnebre. Nós vamos entender por que apareceu o culto fúnebre. Vamos lá, depois nós vamos ler aqui. Batismo nas águas. A introdução do rito na Assembleia de Deus, do batismo, na qual foi aplicado desde 1911, já nos primeiros convertidos no Pará, os missionários suecos eram batistas. Todo mundo sabe que eles eram batistas, sim ou não? Eles estavam dentro da igreja batista, estavam lá. Oi? Em 1911, quando eles estavam lá no primeiro ano. Portanto, já seguia o batismo por imersão. Nossa igreja atende o batismo por imersão, não por aspersão, né? Ou seja, tem que mergulhar o camarada todo dentro da água, né? E com a chegada do pentecostalismo, o batismo permaneceu por imersão. Não mudaram nada. Porém, com forte ênfase no arrependimento e a nova vida no Espírito. Ou seja, era forte a pegada deles na parte do pentecostalismo, da nova vida que a pessoa tinha que ter através da mudança. O batizou, agora tu tem que ter uma nova vida. E a pegada era forte em cima dessa mudança. E para quem se batizava, tinha que ter uma nova vida em Cristo Jesus. E não era o que era de se ver. Então, com essa mudança, a hermenêutica bíblica a respeito da base bíblica em Mateus 28, 19, a grande comissão, o batismo expressa morte ao pecado, Romanos 6, 3, ressurreição com Cristo, Colossenses 2, 12, publicidade de fé, isenção ao corpo de Cristo. Ou seja, participando do corpo de Cristo, você passa agora, após o batismo, fazer parte do corpo de Cristo. Isso era o que trazia o batismo. As palavras-chave da hermenêutica: batismo, que é mergulhar, submergir totalmente, e os discípulos, o batismo estava ligado aos discipulados. Subsídio, agora para conhecimento nosso sobre o batismo. O batismo é um rito de obediência e marca o início da vida cristã. A Assembleia de Deus manteve a prática batista tradicional, porém, com o significado pentecostal na consagração ao Espírito Santo. Ou seja, da mesma forma que a Igreja Batista vinha batizando, a Igreja Assembleia continuou, porque quando eles saíram de lá da Igreja Batista, eles continuaram fazendo a mesma coisa. O primeiro batismo nas águas da Assembleia de Deus no Brasil aconteceu em 8 de junho de 1911. Primeiro batismo da Assembleia de Deus em 8 de junho de 1911. A pessoa batizada foi Celina Martins Albuquerque. Segundo relatos, esse batismo ocorreu por imersão no Rio Guamá. Apesar da oposição local, a oposição ao primeiro batismo das águas da Assembleia de Deus de 1911, realizado por Daniel Berg e Gunamig, veio principalmente por 3 pontes, 3 frentes. Ou seja, o que eles trouxeram de diferente quando eles fizeram o primeiro batismo? Em 1911. Quando foi o primeiro batismo? 8 de junho de 1911. Quem foi a pessoa? Quem? Não, quem foi a pessoa batizada? Foi a Celina Martins Albuquerque. Não, segundo o relato, esse batismo ocorreu por imersão no Rio Guamá, apesar da oposição local. Tinha 8 de junho. Tinha oposição local ao batismo. Quando a gente começa a ver esses homens vindo para cá, né, fazendo a obra de Deus, a gente está achando que a cidade dá a entender que assim foi tudo tranquilo, fácil. Então, olha só, quando eles fizeram o primeiro batismo, a oposição ao primeiro batismo nas águas da Assembleia de Deus de 1911, realizado por Daniel Berg e Gunamig, veio principalmente por 3 frentes: católicos, protestantes tradicionais e comunidade local.
que era a maioria religiosa na época, em Belém do Pará, em 1911, o catolicismo era a religião oficial para a maioria da população. Havia uma forte resistência a novos grupos religiosos, especialmente movimentos estranhos, que eles falavam que era o poder, o agir de Deus na igreja, então eles achavam que eram coisas estranhas. E avivalistas. O batismo por imersão pública em rios era visto como desrespeito à tradição católica, uma provocação ao batismo infantil católico, um ritual de seita estrangeira. Alguns relatos históricos mencionam até zombaria e ataques verbais contra quem ia se batizar. Ou seja, os primeiros batismos que teve, eles tiveram oposição da Igreja Católica, porque você está batizando pessoas que já foram antes até católicos e foram batizados. Então, assim, eles achavam que aquilo era uma afronta. Então, viam zombaria. Assim, não foi tão fácil para as pessoas estarem ali se batizando. E aqui nós paramos e pegamos. Existem pessoas que dizem, não, o batismo certo, né, tem que ser em água corrente. Aí nós não vamos entrar muito. Mas por que água corrente? É porque quando tu batiza, a água leva. Mas leva o quê? Ele leva os pecados. E tipifica. Leva os pecados. Então, se nós falar que nós vamos fazer um batismo no tanque, e o primeiro que entrou, vou batizar 100 pessoas, o último que entrou, ele pegou o demônio de todo mundo que estava ali, o pecado de todo mundo. Assim, que na verdade, quem tira o pecado? Quem? Jesus. Não, nós não vamos entrar. Mas assim, aí o que acontece? As pessoas, assim, o que eu estou tentando trazer? Lá no início, eles começaram a batizar em rios. Mas quando eles vieram para o Rio de Janeiro, quando foram entrando em várias cidades que não tem, eles falaram, ok, vamos batizar em tanques. E foram fazendo. Porque, na verdade, assim, a água é um simbolismo. Então, se ela é corrente, se ela é parada, aí, se não é, nós não vamos ficar aqui, não vamos entrar em detalhes. Mas essas pessoas, quando lá eles estavam fazendo esse batismo, eles passaram por esse processo de zombaria, passaram porque eles acharam que era uma afronta. Uma da Igreja Católica e os tradicionais também, que estavam lá, também achavam que isso era uma afronta às práticas que eles vinham fazendo. Em outras aulas, né, que nós vamos fazer, nós vamos entrar para dentro um pouquinho mais do batismo, por que nós batizamos em tanque, por que batiza em rio, e a gente vai trazer o simbolismo, mas na forma da Santa Ceia também. E aqui nós vimos que algumas oposições do porquê elas aconteceram. Os missionários pregavam sobre o batismo com o Espírito Santo e evidência trilingüe que os batistas não aceitavam. Né? Quando a Celina recebeu o Espírito Santo, houve divisão. O batismo dela nas águas, sob a autoridade dos missionários, foi reconhecido pela liderança batista. Portanto, parte da oposição veio dos antigos irmãos batistas que rejeitavam a doutrina pentecostal. A liderança dos missionários e a nova comunidade que surgia. A oposição social e cultural da população. Havia também resistência cultural. O povo vivia daqueles cultos pentecostalismo como barulhento. Eu acho que tem muitos que veem até hoje, né? Vê até com barulhento até hoje. Estranho. As reuniões eram criticadas por manifestações espirituais em comum. Bom, para quem é tradicional, para quem nunca veio, sentar ali no culto e ver aquele mover todo, se a pessoa não estiver preparada, se espanta mesmo. Se não tiver alguém do lado, não, se é assim, ele vai se espantar. Então essas pessoas, eles se espantavam e mais para frente, as reuniões eram criticadas por manifestações espirituais em comum. O batismo no rio era feito publicamente e chamava muita atenção, gerando zombaria, hostilidade verbal e desconfiança sobre o movimento. A síntese da oposição. Os primeiros batismos nas águas da Assembleia de Deus enfrentou oposição porque confrontavam o catolicismo predominante, rompeu com a Igreja Batista e gerou um conflito interno, introduzia uma movimentação pentecostal desconhecida, visto como radical. Era um ato
conservador e resistente. Principais relatos, né? Aí veio depois daquilo ali, que batizou a irmã, depois ela batizou com o Espírito Santo. Aí veio a exclusão no dia 13 de julho de 1911. 13 pessoas foram excluídas da primeira igreja batista em Belém por abraçarem a doutrina pentecostal ensinada por Daniel Berg Bonaventura. Entre os excluídos estavam José Praça da Costa, diácono, Manuel Maria Rodrigues, secretário da igreja, José Batista de Carvalho, tesoureiro, que quebrou a igreja, Antônio Mendes Garcia, outro diácono, Lourenço Domingos, João Domingos, Maria dos Prazeres Costa, Maria Pinto Carvalho, Alberto Ribeiro Garcia, Manuel Dias Rodrigues, Jerusa Dias Rodrigues, Celina Albuquerque, e depois se tornou uma líder da nova comunidade. Ou seja, aqui saiu 13 pessoas que se fundou. E hoje são quantos milhões? Pelo Brasil afora, até pelo mundo afora, com 13 pessoas que aceitaram aquele movimento. E às vezes eu paro para pensar o seguinte, né? Eles já tiveram aquela resistência, né? E eu vou falar talvez aqui, fazendo uma exegese, puxando do que não está ali. Eu creio que às vezes deve ter até irmãos que congregavam na mesma igreja, que eram amigos, depois quando ficou pentecostal, foi para outra igreja, que não deveria nem falar mais com o outro. Ficou inimigo. Não, esse cara agora, né? Está em outro. Porque tem pessoas que às vezes ele está aqui na igreja aqui, às vezes ele vai para outra igreja e passa para você e fala mais não. E olha que ele continua na mesma, mas não fala mais não. É outra comunhão, é outro céu. Então, assim, tem pessoas que não querem. Vai para o céu. Então, aqui, começou no batismo, veio o batismo com o Espírito Santo, veio a divisão, pareceu a Assembleia de Deus. Esse grande desconforto que eu vi no começo também era por causa do batismo com expiação, que era da igreja católica, que outra vida fala por imersão. Tem na próxima aula de batismo nós vamos estar falando, nós temos algumas denominações que ela trabalha com batismo de expressão e batiza criança, aí mais o primeiro batismo, aí tem algumas coisas que a gente até herdamos, tá? Que herdamos que veio de alguma denominação que hoje está dentro da Assembleia de Deus. Tá? Tem algumas coisas que a gente assim, vem trazendo que notaram na época que veio. Mais na frente a gente, como está falando sobre esses ritos, nós vamos estar trazendo ali esses detalhes que nós vamos estar, a próxima aula que nós vamos estar falando, eu não sei de cabeça qual é, mas nós vamos estar falando, já é 7ª aula, prática e simulação de cerimônias. Deixa eu ver qual vai ser. Aí nós já vamos estar fazendo aqui a simulação de cada cerimônia, aqui a simulação. Aí nós vamos estar trazendo um conteúdo legal de cada uma, para a gente conseguir esclarecer um pouco mais. Mas tem algumas coisas que a gente está fazendo. Tem coisa que vem do metodismo, né? Tem alguma coisa um pouco mais prática dessa ceia mesmo. Eles trouxeram de fora, assim, não copiaram 100% da igreja batista. Então, cada igreja celebra a Santa Ceia, cada denominação da mesma forma. Só que assim, tem coisas que vai inovando. Vamos falar aqui sobre Santa Ceia. Quando veio a Covid, algumas igrejas adotaram, por exemplo, comprar o cálice pronto. Vem aquele cálicezinho com um pãozinho em cima. Chama um biscoitinho ali. Alguém já participou de um lugar assim? Não. Só eu. Já participou? Na Mariana, acho que não é assim. Mesmo quando acabou a Covid, acho que eles optaram. Só tu, é aquele copinho. Mas eu falei, não, mas não tem o partido do pão, já veio partido. Então, tem pessoa que assim, é o simbolismo, né? A igreja adotou. Imagina, por exemplo, aqui a nossa, tem igreja que quando ela vai crescendo, ela vai largando algumas coisas que não tem como. Quer ver? Raciocina você comigo. Veio aqui um visitante aqui no quilômetro 50. A gente tem o costume de apresentar, sim ou não? Sim. A congregação de irmãos que me apresenta. Agora vamos imaginar que nós estamos lá na catedral da Sé, 3.000 pessoas dentro da igreja. E quantas horas
nós vamos nos separar para apresentar pessoas. Alguém vai se sentir ofendido porque não foi apresentado? Mas é um costume. Não quer dizer que a igreja não tem como. Lá é outro costume. Não tem como ficar apresentando. Está aqui conosco, presbítero Leonardo. Está aqui conosco, presbítero irmão Haddad, lá do pastor Rosa. Está aqui conosco, presbítero irmão Levi Rangel. Não tem como. Nem apresenta. Não tem apresentação. Vai apresentar, está aqui conosco, pastor Djalma, presidente da convenção da SEAD. Está aqui conosco, pastor Pedro, presidente da geral da Assembleia de Deus. Vai apresentar pessoas, ponta, porque se ele for apresentar todo mundo, não é desfazer, não vai conseguir. Então, é coletivo, né? Sim, mas não tem como fazer. Então, cada igreja vai adotando alguns tipos de liturgia dentro da sua igreja. Algumas coisas, com o crescimento, eles vão tirando. Porque não tem como, não dá. Não dá. Casamento cristão. Introdução do rito na Assembleia de Deus. Não existia ritual de casamento formal nos primeiros anos da Assembleia de Deus. Os missionários realizavam um casamento simples, com leitura bíblica, oração e bênção, a partir da década de 1930. Quando? 1930. Com o crescimento da obra, a Assembleia de Deus começou a registrar casamentos, criar cerimônia formal, integrar o casamento cristão como culto solene. Então vamos fazer agora culto solene. O casamento vai ser um culto, vai ser realizado dentro da igreja. Nas décadas seguintes, tornou-se um rito oficial, seguido em todos os países. Ou seja, depois o casamento passou a ser um costume em todas as igrejas. A Assembleia de Deus nos países afora, dentro do país, no país afora. E eu tinha uma dúvida, falei, como é que parece o casamento? Porque quando você olha na Bíblia, você não vê casamento dentro dos templos, dentro da igreja. Então, como é que saiu esses casamentos? O casamento não é o noivo, é o amigo do noivo, você vê casamento, mas dessa forma. Então, aqui você vê que a igreja adotou. Por quê? Que ela vem adotando, que ela trouxe o casamento. Lá na frente nós vamos estudar o porquê que trouxe, porquê que implementou aqui. A hermenêutica bíblica. Base, Efésios 5, 22, 23. O casamento é aliança constituída por Deus. Gênesis 2, 24. Símbolo de relação entre Cristo e a igreja. Relacionamento de amor. Homem e a mulher. Palavra hermenêutica. Grande mistério. Efésios 5, 32. Casamento revela o caráter sacrificial de Cristo. Subsídio. A Assembleia de Deus enxerga o casamento como ministério doméstico, base de formações espirituais da família e da igreja. O rito trouxe ordenamento, sociedade, seriedade e vida conjugal. Agora, vamos polemizar um pouco, está muito tranquilo a aula. Talvez aqui, alguns já lembram, são mais antigos no ministério, talvez Sebastião, Pedro, Levi, acho que não, Zé da Cruz sim, alguns aqui estavam no ministério na época. Teve um casamento que o pastor Jonas ele achou conveniente não realizar, porque uma jovem era batista, Assembleia, e o noivo era batista. Então, o que ele entendeu? Que era um jugo desigual. Antigamente a igreja ela tinha essa postura de não casar pessoas que não são da mesma denominação. Se tu é batista, não vai casar com o assembleano. O assembleano não casa com a igreja batista. E não fez o casamento. Não fez, não, é jugo desigual. E eu fui buscar, de início, quando a Assembleia de Deus começou a fazer os casamentos, ela colocou sobre não fazer casamento com jugo desigual. Mas, porque talvez poderia, por exemplo, um batista, por exemplo, o cara vai para lá, mais como perder do que, porque assim, se eu entendo se é meu irmão em Cristo, eu creio que o batista é meu irmão em Cristo. Certo? Então, para mim, vai para lá ou vem para cá, tanto faz, eu recebo batista, mas antigamente não era, tá? Quem lembra aqui, quem saía da igreja batista para ir para lá, se eu não me engano, a igreja batista tinha até
tá? Não aceitava nem o nosso batismo. Então a gente entende que naquela época tinha um pensamento diferenciado. Ninguém batista tinha que batizar de novo. Então, hoje em dia não. Se você é um assembleano, é raro, mas se você quer ir congregar lá na igreja tradicional, eles vão te aceitar o seu batismo, pronto, acabou, porque eles entendem que o batismo é uma vez só. Mas antigamente não. Então não se fazia. Mas aí agora tudo bem. E quando a pessoa é não crente? Por exemplo, vamos supor eu sou jovem aqui na igreja, sou membro. Aí conheci uma jovem, comecei a namorar, quero me casar com ela e venho para o senhor, pastor Pedro. Pastor, como o senhor sabe, eu estou namorando fulano, tá? E a gente tinha um desejo de casar. Eu quero realizar o meu casamento. Tu sabe que ela é não crente, você sabe que eu sou membro da igreja. Fala para mim. Antigamente, ela tinha. Não, fala hoje. Quero casar hoje, eu quero casar. Hoje você de casa, né? Tem algumas igrejas de casa. Não. De casa. Mas isso não Mas é é certo. recebimento das bênçãos do céu. Então, Agora, antigamente, a orientação que se tinha era que ele tinha que ganhar ela para Jesus, para convencer ela de se converter, para casar na igreja, porque não casava de jeito nenhum. Tá, mas o senhor, pastor, o que o senhor... Hoje. O senhor, como meu pastor, o que o senhor me orienta? Hoje, o que eu te oriento, eu vou te orientar, vou conversar com você, vou pedir para que você tente ganhar a sua noiva para Jesus, e que ela se converta para ter um casamento que é um casamento com a pressão de Cristo, ter paciência e tolerar você até ganhar ela para Jesus. Não vou casar, você não me casa. Eu vou casar aqui. Pastor Pedro não me casa. Pastor Djalma, o senhor está aqui. caramba. Eu vou pegar uma, hein? Eu vou pegar outra. O senhor me casaria? Porque olha só, é assim, quando eu vou num pastor que ele não quer me casar, você sabe o que acontece? Eu vou procurar outra igreja. Então eu vou aqui na Assembleia de Deus de São José, não sei de onde. Pastor, eu quero me casar, o senhor me casa. A história tu já sabe. Pastor Djalma casa. Pronto, acabou. Não precisa explicar. Pastor Djalma casa, pastor Pedro não casa. Algum outro pastor quer falar? Pastor Alberto. Então, eu entendo que casamento, como você próprio já citou aí, é uma aliança, é um recebimento das promessas do Senhor na vida daquele casal. Não importa se ele não é cristão ou se ela não é cristã e se o outro é cristão. Entendeu? Da mesma forma, é o seguinte, aí vamos lá. Os irmãos acabaram de se converter na igreja, um casal de irmãos acabaram de se converter na igreja, mas todo mundo se casaram na igreja católica. Eu não considero o casamento deles? Não, mas sim. Não, peraí. Eles não eram crentes quando se casaram. Vamos lá. Calma aí. Comigo aqui. Vamos lá. Eu vou ouvir, calma aí. Eu vou ouvir só mais dois. Entendeu? Vou botar. O irmão Levi vai falar e o irmão Davi vai falar. Só os dois, depois eu vou falar. Você tem outras polêmicas, você não dá outras, calma. O membro da igreja, se ele é irmão namorado, ele é crente, ele não podia se casar com ela. Não pode casar. Porque ela tem um grupo igual. Ela não é cristã. E ele é um cristão. Como é que vai os dois conviver? E se ela for do espiritismo, ela for sempre for, nunca se converteu ao evangelho, e ele é um cristão, assíduo da igreja, firme na igreja, servindo a Deus, como é que vai dar certo? Não dá certo, não. Não, mas ele não dá certo. Não, deixa ele falou. Fala, Davi, depois eu vou falar. Fala. Davi não casa. Então, o irmão Noé quer falar, deixa o irmão Noé falar. Fala. Posso perguntar um negócio para você? Ele vai falar. Qual seria a tua opinião agora? Não. Eu vou falar. Eu tenho a minha opinião. Não, eu tenho a minha opinião. Mas se eu falar a minha, talvez possa tirar uma vez e falar. O pastor vai até não casar, mas há muitos anos, era criança, eu vi isso acontecer. O camarada para namorar com a igreja, e não foi igreja. Eu fui à igreja, gostei de tudo, mas nunca foi crente. O dia que ele casou, eu estudei falar, nunca mais eu vou ver a igreja. Aí é isso, né?
Pastor Djalma casaria, Pedro não casaria, quem mais casaria? Só eu. Só o pastor Djalma casaria. Casaria. Então, vamos lá. Sua opinião. Fala sobre Calma, não. vou falar, calma. Vocês estão nervosos, né? Deixa casar, vocês querem festa? Calma aí. Casamento dos crentes. Agora vamos lá. Casamento, vamos falar. Vamos trazer a histórica da Assembleia de Deus. Antes de eu falar a minha opinião. Casamento de não crentes, perspectiva da Assembleia de Deus. É permitido ou não? A Assembleia de Deus não aprova e não recomenda casamentos de não crentes, de crentes com não crentes. Apenas um conselho. Uma posição doutrinária consolidada. Motivação. 2 Coríntios, capítulo 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Essa é a base aonde não se casa. Esse texto sempre foi interpretado pela Assembleia de Deus como uma regra espiritual para relacionamento conjugal. Tá? Consequências espirituais apontadas pela Assembleia de Deus. Tá? A Assembleia de Deus ensina que o casamento misto causa choque de valores espirituais, um convertido que vive para Cristo e o outro não. Conflitos morais, decisões sobre finanças, ética e vida familiar diferentes de princípios. 3. Divisão de criação dos filhos. Um quer criá-lo na fé, outros quer ver importância. 4. Risco de esfriamento espiritual do crente. Perda da autoridade ministerial. Casamento misto e disciplina. Na prática pastoral da Assembleia de Deus, o casamento é reconhecido legalmente. A igreja não invalida casamento, mas o crente pode sofrer restrições disciplinares como não acessar cargos, não exercer funções de liderança, passa por acompanhamento pastoral. Em alguns ministérios da Assembleia de Deus, membros que escolhem casar com não crente, é disciplinado ou perde as funções ministeriais, em outras ele fica em observação. Tudo depende da política da igreja e da CGTB, ou seja, da convenção local. Caso o crente já tenha casado antes da conversão, situação diferente. Se a pessoa se converte já casada ou um não crente, não há culpa, não há disciplina nem restrições. 1 Coríntios 7, 12 e 14. Conjunto incrédulo e santificado pela conveniência do crente. 5. A Assembleia de Deus mantém essa posição. Santidade no casamento. Padrão bíblico. A escolha da Bíblia incentiva a casar-se no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Experiência histórica. Por décadas, líderes observaram que o casamento misto gera dores, conflitos, alto índice de desvio espiritual. Por que eles não casavam? Experiência histórica da Assembleia de Deus. Por décadas, líderes observavam que o casamento misto gera dores, conflitos e alto índice de desvio espiritual. Proteção da vida ministerial e de liderança familiar coerente. Então, o que acontece? Sobre o casamento. Vamos lá, agora eu vou falar a minha opinião. O grande caso, que antes de se casar, namorado. Na verdade, a Assembleia de Deus, antes, era proibido o namoro que não era entre crentes da Assembleia de Deus. Ou seja, era proibido o namoro. Então, se hoje se namora, como é que eu vou proibir depois lá na frente de se casar? Agora, o risco de eu deixar ela namorando mais um pouco, para depois se casar, e ela não esperar e se relacionar com ele, é bem maior, não é? Então aqui existe um risco aqui. Então não quer dizer, né, que vamos falar que é pecado, que não é, mas assim, hoje a igreja, por ela abrir mão em uma parte, se já se namora, então o mal, se eu acho que é mal, eu corto ele aonde?
noivo, o senhor namorar, uma menina que ele não crê, aí depois você fala que quer casar, você acha que ela vai mais da vida? Quer casar. Então, essas coisas hoje ela atrapalham. Então, a igreja hoje ela atrapalha. Mas o que acontece? Antigamente era mais fácil. Hoje em dia, o que acontece? É aquele negócio, olha só. Se não casa aqui, casa lá. Se não casa ali, casa lá. Aí ele vai para lá para congregar lá. Então, aí quem hoje vai se mantendo vai ficando apertado. Então, assim, pelo outro lado, né, tem aqui o Mondeodato. Mondeodato, ele era, tinha uma denominação aí. Ele e a esposa dele. Aí ele se converteu, né? Aí veio aqui para a igreja. Suponhamos que ele não era casado. Ele lá, a esposa dele lá, moravam junto, e veio para a igreja. Ele se converteu. Aí ele está convertido. A esposa não, mas ele, novo convertido, pastor, eu quero entrar em comunhão, eu vou me casar. Botei meu papel para correr e eu gostaria que o senhor me desse a bênção. Eu gostaria que o senhor me abençoasse no meu casamento. Já moro com a minha esposa há 10 anos, mas eu quero me regularizar, que eu quero me batizar. O senhor vai me casar? Eu fiz isso há 40 anos. Oi? Há 40 anos passado eu casei para me batizar. Porque já morou junto, já são casados já. Sim. Eu não, de forma alguma, discordo do pensamento dos irmãos em questão a esse fato que você disse do cristão e não cristão e celebrar o casamento do homem. Mas eu prefiro ir por onde, sabe por onde? Tem um respaldo bíblico. E o respaldo bíblico me diz que eu sou sacerdote da igreja, eu sendo pastor e a liderança. Se eu sou sacerdote da igreja, pastor e liderança, eu tenho a obrigação de realizar aquele casamento. Tá? Eu tenho a obrigação de realizar aquele casamento. Até que um mundo não fosse cristão, até que se um do mundo me procurasse e dissesse assim, pastor, eu tenho uma simpatia pela igreja e eu queria casar na sua igreja. Eu tenho que realizar o casamento deles. Aula. Eu posso falar? Finalizou? Sim. Finalizou? Fala do pastor João, mas depois eu encerrar para trocar o termo que eu tenho um tema para me falar. Irmãos, é simples, a gente pulou etapa. Nessa simbologia, nós pulamos etapa. Embora que muitas das vezes o pastor é igual mulher traído, né? É o último a saber. Mas na realidade, o que deve ser feito? Quando o indivíduo começar namorar alguém que não é crente, se ele não foi até o sacerdote, até o dirigente, assim que o dirigente souber da situação, chamar. É um gabinete pastoral. Não, disciplinado não. Um gabinete pastoral. Qual é o gabinete pastoral? Só assistir, irmãos. Qual é o gabinete pastoral que deve agir? Olha só. Aí é tudo aquilo que está escrito aí que o presbítero Alô falou. Olha, você indo por esse caminho, a consequência desse relacionamento é esse. É julgo desigual, vai ter momentos que você vai querer ir para a igreja e você não vai. Vice-versa. Haverá um choque de relacionamento, choque de ideias. Então é isso que você quer? Então, você, indo por esse caminho, você, consequentemente, você vai pagar um preço pelo caminho que não é condizente com aquilo que nós aprendemos. Agora, eu me negar, eu já avisei de todas as consequências. Eu me negar a realizar o casamento, eu estou sendo, digamos assim, um quanto vou pegar pesado, insano. Por que insano? Pastor, olha só, eu caí, sabe por quê? Eu estava bem na igreja, dizimista, fiel, me mantive fiel, mas eu caí por sua culpa. Porque eu queria me casar, o senhor falou que não queria.
Entendeu? Então, só um instantinho só. Deixa eu fechar. Só fechar aqui. Então, irmãos, eu não vou entrar nessa polêmica. O Alan falou uma convenção, tá? Só um detalhe aqui, só para ajudar o Alan. A convenção é de pastores e não de igreja. Então, quem manobra com a igreja aqui não é a convenção SEAD, tá? Existem os regulamentos e os requisitos, mas na igreja em si, não é a convenção SEAD e nem a CSTB. Como o senhor está falando, leva em consideração que nós estamos em 1930. Ela deu as diretrizes para as igrejas. Em 1930. Ela direcionou as igrejas quando se formou. Aí dali que elas foram se padronizando. Tá? Porque é 1930. Quando nós estamos falando, em 1930 ela direcionou casamento, culto de homem, culto de mulher. Ela foi passando, faz casamento dentro da igreja, apresenta criança, tudo. Hoje, tem as convenções locais e tem o regimento interno da igreja. Eu ainda vou falar. Calma, eu ainda vou falar, mas vamos concluir. Não, porque você falou hoje. Isso que o João está falando. Não, eu trouxe para hoje, né? Se uma igreja for desorganizada, ela é obrigada a fazer. Se a igreja for organizada, tem o seu estatuto, tudo direitinho, ela vai seguir o estatuto, ela não tem obrigação de fazer. Tem obrigação do estatuto. Senão, não tem mais assim. E outra coisa, a questão do judicial, ela é bíblica, não tem meio termo. Se vai ter meio termo aqui, quem quiser botar meio termo, bota meio termo bíblico. Judicial é bíblico. Mas ninguém está falando. Bota meio termo, vai botar meio termo e vai fazer o quê? A igreja confia. Aí depois o pastor que chora para resolver, o pastor que chora, vai para casa, é o pastor que está vendo, o pastor tudo para. Por quê? Porque não vence aquilo que eu sou obrigação. Quer ser grande? É assim. É escolha dele, escolha. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer algumas colocações, algumas ponderações. Quando a gente fala de, por exemplo, vamos trazer agora para hoje. Pastor Robson, o Pedro não quer fazer um casamento. O Pedro não é membro da igreja e quer se casar aqui. Aí vamos passar para dentro do regimento. O regimento diz que o membro da igreja ele tem direito a usufruir dos benefícios da igreja, participar de culto, participar de conjunto, utilizar o espaço da igreja para casamento. Então ele tem esse direito. Não é assim, o pastor pode ou você não pode. É direito dele, só tem que ver a agenda da igreja se está liberado ou não. Direito dele. Porque nós somos membros, o pastor só prediz. A igreja é nossa. Todo mundo faz parte da igreja. Então, tem a vaga, tem a data, o pastor não pode se negar. Porém, eu preciso entender o seguinte. Para me ter esse direito, eu preciso ser membro. Ponto. Aí, beleza. Mas vamos supor. Vamos polemizar um pouco mais. Só para me acabar, tá? Esquece o membro. Esquece aqui a igreja. Esquece, vamos supor agora. Presbítero Davi. Para que o senhor estava falando, jogar bola de sueiro. Estava o presbítero Davi. O senhor vai ser convidado pelo seu funcionário que trabalha contigo, Pedro, e a esposa dele quer se casar. Eles não são crentes, simpatiza com a igreja evangélica, gosta muito, o sonho dela é casar, botar um vestido branco, ele, né, você quer fazer aquela festa bonita. Era o desejo dele, alugou um salão no sítio, ali pela vista bonita, convidou várias pessoas da igreja, pessoas espíritas, toda a denominação religiosa. E convidou e queria que você fosse o celebrante desse casamento. Esquece agora a igreja, mas você é um sacerdote representando a igreja. Tu fazia esse casamento? Não. Apesar que, nesse caso. Eu já tirei a igreja fora, tá? Nesse caso, eu tenho uma dentro. No meu caso, eu não faria. Mas, nesse caso aí, não teria nenhum problema, porque lá na igreja. Mas você não casaria que você não gosta do Pedro ou porque eu vou trocar então? Se fosse uma igreja religiosa se casar, aí eu tô achando que o problema é o Pedro. Eu não faço. Mas aqui, o pastor que faz o casamento. Não tem nada de fazer o casamento. Por quê? Não é no regimento da igreja. Sim, você só estaria indo lá fazer. Não está no regimento da igreja. Ele foi convidado a fazer uma palavra pastoral dentro de uma cerimônia. Ele vai trazer uma palavra pastoral dentro de uma
dizer que você não pode pregar Deus ser macumba. Você foi para o lado? Não, vamos o quê? Você vai correr que eu sou de macumba? Aqui eu não posso pregar que eu sou de macumba, não sou. O senhor não casaria. Tá. Sem ser alguém que já deu opinião. Sem ser alguém que já deu opinião. Quem já deu, levanta a mão. Nessa situação, esquece as outras, nessa situação, nesse sítio, nesse lugar, casaria. Cristiano casaria. Mais alguém? Não, os dois não são crentes, são amigos do Evangelho, amigos do Verbo, mas foi fazer isso nem que alguém fosse lá dar a bênção. Zé, casaria nesse sentido? Zé casaria. Porque eles não são crentes, não são cristãos. Eles me convidou para abençoá-los. Eles são independentes. Nesse caso, olha só, vamos lá. Nesse caso, o que acontece? A igreja em si, tá? Você não está usando o dado da igreja. O que caberia a você? Procurar o seu pastor. Pastor, fui convidado, a pessoa gosta muito de mim, considera muito, é uma pessoa que eu estou. É uma forma também de ganhar aquela pessoa. Você vai orar, vai abençoar ele, dentro do que você vai ler, vai lá ler a palavra, vai orar, e vai estar abençoando ele. Ele vai estar se casando e está ali. Mas você vai falar com o seu pastor. Agora, se fosse para fazer dentro da igreja, aí já não dá, tá? Dentro da igreja, só casa membro. Não casa pessoas que não é membro da igreja. Ah, mas eu vou casar para me se tornar membro. Não, a igreja não casa. Casa, primeiro tem que ser membro, depois vai se casar. É uma forma da igreja também se proteger por causa de quê? A igreja só casa membro. Vocês estão entendendo o que eu estou filmando? Você está entendendo que tem pessoas, por exemplo, acho que quer se casar aí. Não, a igreja só casa membro. Está no regimento interno dela, no estatuto dela, que ela só casa membro. Então não é qualquer pessoa que vai chegar aqui. Por quê? Eu já vi um oficial de justiça, uma igreja, ele cortaram, o oficial de justiça da polícia, cortou com aquele alicate, o cadeado entrou, fizeram porque a Amanda botou na justiça que ela queria fazer o casamento na igreja dela, tá? E casaram lá dentro, da igreja, não vou falar o nome da igreja, entraram, casaram dentro da igreja, que fazer, levou um pastor de fora, ela fez o casamento, o oficial de justiça abriu a igreja da polícia, ela casou lá dentro, fez a festa e depois saiu. Mas por causa de quê? Se a igreja não se proteger, a igreja casa qualquer um de vocês, desde que vocês sejam membros da igreja. A justiça respeita o estatuto e o regimento de todas as igrejas. Agora, desde o momento que você não tem, o cara fala, eu quero me casar, aí eu venho aqui, eu sou daqui. Tu é daqui? Está no rol de membro daqui? Não. Tu foi batizado aqui? Foi aceito aqui? Teve aclamação para te receber? Não. Você trouxe carta de mudança? Não. E como é que está membro aqui? Então, tu não é membro aqui. Então, os benefícios da igreja no tempo é para membros. Mas desde quando eu me torno membro da igreja? Desde quando? Você vai entrar como membro da igreja? Ou por batismo, Sim. por carta de transferência, ou por aclamação. O que é aclamação? Você não tem carta de lugar nenhum, você estava lá fora, no mundo, aceitou Jesus aqui, está aqui, pronto, ele vai pegar. Nesses três casos, entendeu? Nesses três casos, vamos lá, o batismo, eu só posso me batizar depois que eu me casar. E aí, se você já tem um relacionamento agora com alguma pessoa, só depois que você regularizar a situação civil. Está no regimento também. Sim, mas aí eu não sou membro da igreja. Vamos dizer. Se você não é membro da igreja, por exemplo, se você não é membro da igreja, para você ser membro da igreja, você vai ter que se casar primeiro. Sim, eu já entendi o que ele está falando. Eu não entendi a Sim, porque para mim, aí você está dizendo o quê? É ser membro. Tá. Mas para eu ser membro, eu preciso ser casado. Entendeu? E aí, se eu não sou membro da igreja. Então, o benefício que você perdeu, que você não tem direito de usufruir. Ponto. Eu não tenho direito. Mas não, aí eu mesmo não sendo, vamos lá, não vou dizer membro, simpatizante. Aí, peraí. Mas não sou membro. São duas coisas que você tem que entender. Tá? A igreja ela faz o casamento civil e religioso junto aqui. Ponto. Mas eu posso fazer o meu casamento civil lá fora. Ponto. Casei. Pum. Casei. Estou casado. Pronto. Agora eu quero me batizar. Pum. Vou me batizar. Me batizei. Ponto.
Pastor, eu quero fazer o meu casamento aqui na igreja. Ponto. Você vai fazer. Casamento religioso é uma coisa, religioso civil é outra, e só o religioso. Se um religioso civil também não pode. Não, aí no caso ele teria que ser membro da igreja. A igreja só faz para. Mas vamos lá. Ele é um membro que está numa disciplina, porque ele está numa convivência irregular. Não casa. Então, mas aí ele quer casar. Já tivemos casos parecidos, não casou. Aqui não casou. Aqui não casou, foram casar em outro lugar. Por causa do regimento da igreja. Aí, enfim, não abre exceção, regimento. Já teve caso, isso você está falando, já teve caso aqui. Foi casar em outro lugar. Só não fala o nome, quer ver, vocês sabem, está gravando, teve aqui, foi casar em outro lugar. Eu tenho que vocês explicar isso, que eu conheço o caso. Falando sobre casamento, eu trabalho em festa já há uns 30 anos. Estava numa festa, um salão muito grande, bonito. Na hora da festa, correria, todo mundo entrando, modificando o salão todo, mudando de lugar. Por quê? Porque o padre, ele marcou o casamento na igreja, 6 horas, tem uma tolerância de 10 minutos. Deu os 10 minutos, ele mandou fechar a porta da igreja, não faça mais casamento. A tolerância dele foi de 10 minutos, não fez o casamento. Veio todo mundo correndo no salão. Chegou no salão, tinha um pastor. No salão. Não é, eles eram todos da católica, tinha um pastor. Chamou o pastor, conversou com o pastor e o pastor fez a cerimônia dele. Era o pastor Sembreno. Ele fez a cerimônia. No caso que eles falaram anteriormente. Foi um caso extremo, de Deus. Foi um caso extremo. Já estava tudo preparado o casamento, a festa, só Até faltava porque eu preciso saber o padre Vaticano, tendo esse entendimento. ele fechou. Ele não fez. Só para me matar, o que chama me trocar de tema, gente. Não, daqui a pouco vai ter separação aqui já. Já está tendo casamento. Tá? Igual você falou, ele não casa, aí o cara vai lá, casa em outra igreja. Depois que ele casa lá, e se ele quiser voltar para cá para entrar em comunhão? Olha só, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele pode voltar em comunhão com a igreja. Só que acontece o seguinte: se não pode, quando não pode. Só são regimentos que assim, a igreja. Igual a outra igreja fala, poxa, lá, tem igreja que batizou pessoas com 11 anos. Ah, mas o pastor lá aprovado batizar com 11 anos. Ok, aqui a gente colocando que a gente temos o costume de 12 anos. Ok, então, mas eu batizei com 14. É a mesma coisa, assim, botou um parâmetro ali, 12. É 12. Quer ver um caso? Olha só, olha para ver um caso. Esse eu testemunhei. Eu estava lá na igreja Mariana, vou falar que não é nada demais. Tinha um casal que eles estavam fazendo o casamento dele, o papel dele, saíram, nós suponhamos hoje. Hoje é quinta-feira. O papel dele saiu para domingo, outro domingo. Domingo agora é o batismo. Só vai ter batismo daqui 3 meses. E o pastor falou o seguinte, ele trouxe para a igreja e falou assim, igreja, o que acontece é o seguinte, esses irmãos estão conosco aqui, caminhando conosco por um bom tempo, e eles estavam nesse processo do casamento deles sair. O casamento deles saíram no cartório para domingo que vem, daqui 15 dias. Daqui 7 dias é o batismo. A igreja aprova que eles se casem e quem batiza e se casa daqui os 15 dias. O que a igreja falou? Sim ou não? Hã? Sim, a igreja aceitou. Porque a igreja entendeu qual era a situação dele. O que acontece? É o que eu estou te falando, são situações. Ah, mas é pecado, Deus fez isso. Olha só, é que eu estava falando, quando eu vou falar de casamento, teve período que a igreja evangélica casava pessoas só no religioso e não casava não tinha outro casamento, só o religioso. Por que não casava? Porque quem era detentora de fazer o casamento era a igreja católica. A igreja católica não aceitava fazer casamento de pessoas que não eram comungantes da igreja católica. Não tinha casamento para quem não era católico. O que a igreja evangélica começou a fazer? Começaram a fazer casamento de pessoas sem ter o registro de casamento. Depois, quando surgiu o cartório, algumas pessoas foram regularizando. Tinha pessoa que nem registrava era, porque era filho de evangélico. A igreja católica que registrava e fazia casamento. Então, se você for pegar a história, é assim, aquelas pessoas, como é que eles viviam? Viviam casados, receberam a bênção de Deus. Só não era regularizado diante do Estado. Tá? Então, são duas coisas. Só que a igreja, com o crescimento que a igreja teve, a igreja adotou que só faz o casamento religioso
se ela já tiver acertado a situação com o Estado. Certo? Então, por exemplo, a nossa igreja ainda não aceita, espero que não vai continuar aceitando, é união estável. Tem igrejas que já aceitam união estável. O cara está com união estável, vai lá, é membro da igreja. A nossa igreja ainda não aceita união estável, só aceita casamento. Está entendido? Não é casamento mais não, já fechei a dela. Moça da igreja, eu estava nessa congregação. Aí o casal, o presbítero, foi ver o casamento do. Ela. Uma congregação nossa. O presbítero foi ver o casamento de união estável. Esse casal. A pastor ela foi ver toda, aceitou não. Depois aí eu tive que, na época, regularizar a situação dele. Tá? Na época, levou ele lá no Só deixa eu na dúvida, lá na Grande Rio, aí pegou licença, aí casou. Aí é o que eu penso, não é o que você pensa, entendeu? Não está. É a orientação. A coisa excluiu eles ainda. Irmãos, só para a gente. Comigo aqui. Vai lá, faz essa. Só para a gente pular aqui, tá? Dá uma olhadinha nisso se alguém. Às vezes o Bruno está lá. Não, só para a gente poder pular aqui, olha só. Tá? Não existe como fazer casamento, tá? Entre crente e não crente na igreja. Tá? Está vetado. Nem união estável, nem nada. Primeiro tem que ser membro. Não faz casamento de crente com não crente. Ponto. Segundo ponto, é aquela questão que eu falei ali no sítio, no lugar. Fui convidado. Procura o seu pastor. Se você se sentir confortável em realizar, procura o seu pastor. Pastor, fui convidado a realizar um casamento de 2 amigos, 2 conhecidos, tá? Não são crentes, mas querem a bênção. Vão casar no religioso, vão casar no civil e querer a bênção lá que eu fizer a cerimônia. Posso? O senhor me autoriza? Está abençoado, vai lá. Então essas são as 2 posturas que a gente toma. Agora, na igreja, esquece. É para os membros. Tá? Fora. Tá? Explicou, pastor? Deu para entender? Não, eu já tinha reforçado. Só coloquei para dar uma esclarecida melhor aí. Tá bem explicado? Então vamos lá. Apresentação de criança. É o próximo que vem aí. Introdução do rito na Assembleia de Deus. A apresentação de criança entrou como herança da onde? Lembra que eu falei que fez algumas coisas ali de herança? A apresentação de criança entrou na herança metodista, batista e pentecostal desde o primeiro ano de 1911 a 1914. Bebês eram apresentados em cultos de oração. A Assembleia de Deus nunca batizou criança, pois defende o batismo consciente, por isso adotou a consagração infantil, ou seja, a apresentação, a dedicação de criança a Deus, mas não os batiza. Tornou-se oficial na década de 1920. Tá? Quando eu estava falando, pastor, de algumas coisas que assim, a convenção colocou como oficial, ou seja, que ela jogou para todas as igrejas a nível nacional. Então elas passaram, não é que é uma obrigação, mas ela oficializou a apresentação de crianças na época de 1920. Então, em 1920 passaram-se a apresentar criança. Então ela foi passada esse informe para que as igrejas também pudessem apresentar. Não. A metodista foi pega como herança, porque já existia, mas só que eles batizavam. E as pessoas queriam, os novos convertidos também queriam que batizavam. A igreja, não, a gente não batiza. Mas a gente tinha aquele negócio, mas não, a gente apresenta, a gente não batiza. A metodista, aqui já princípio. A metodista batiza. Batizar. Ela batiza até hoje. Aí, batiza. Só que eles têm 2 batismos, tá? Batiza agora, inconsciente, a criança não sabe, e depois tem o batismo para arrependimento. Né? Que eles falam que esse primeiro batismo é tipo como assim, é do pecado original, é aquilo que já tem, é para purificar a criança, para batizar ela ali. E
depois um para arrependimento, que é assim, que eu tenho consciência do que eu quero. Então, esses dois batismos que tem lá na denominação. Então, mas vamos aqui. A hermenêutica bíblica, em base em Lucas 2, 22 a 24, Jesus sendo apresentado no templo, a apresentação não concede salvação, mas dedicar a criança ao Senhor. Responsabilidade compartilhada. Paz, mais a igreja. Palavra hermenêutica. Apresentar, colocar-se diante de Deus. Ou seja, a apresentação é colocar a criança diante de Deus. Colocar a criança onde? Diante de Deus. O subsídio aqui, a apresentação destaca a origem divina da vida, responsabilidade familiar e compromisso comunitário. A Assembleia de Deus apresentava filhos de... Agora vamos lá, vamos poder fazer. Sempre tem que fazer uma polêmicazinha, né? A gente apresenta ou deve apresentar filhos de não crentes. Calma. Quando se apresenta, leva ao altar a família ou só a criança? Família também. De não crente? Também? Então vamos lá. Vamos dar uma oportunidade de cada um. Porque assim, vamos lá. Eu me casei em 2001. 2001, quem fez ensaiar as damas e os padrinhos do meu casamento foi Manu Sé. Manu Sé hoje congrega conosco aqui. Está ali atrás. Manu Sé era membro da Igreja Batista. No dia do ensaio, nós estávamos ensaiando e ela por cima do altar mostrando, passa por aqui, tá? Que a daminha vão descer por aqui. O pastor Jonas falou que não poderia subir ao altar porque ela estava de calça, uma mulher. Ponto. Porque o altar é sagrado. Então hoje, quando a gente vai fazer a apresentação, a gente chama os pais de não crentes para onde? Aí você vê que a gente acaba ficando meio desorientado. A minha visão, que eu acho que é o correto. Quando é uma família cristã, uma família, a gente traz ela ao altar. Quando não é, a gente pega só a criança, a família fica embaixo. Então, assim, por quê? Porque às vezes depende até mesmo da veste que a pessoa está, às vezes a pessoa vai para cima para um lugar de destaque. Então, assim, a gente. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui à pergunta. O senhor apresentaria criança não crente? É porque falou uma criança que vai voltar, os pais ficam embaixo. Não, mas assim, independente agora se vai família, esquece a família, só mantém para implementar um pouco. O senhor apresentaria família criança não crente? Os pais ficam embaixo e a criança em cima do lugar. Agora a pergunta é bíblica? Não é bíblico, mas é uma maneira inteligente de se conduzir isso, cara. Porque você está fazendo uma coisa, a pessoa está dirigindo você uma espontaneidade de apresentar aquela criança. Vai trazer o significado da apresentação de Zacarias, não? Oi? Você vai trazer o significado da apresentação de Zacarias. Não, vou dizer que aí vai abrir uma aspa aqui, e aí eu, mesmo tendo chegado atrasado, eu vou dar uma opinião. Na teologia, eu vendo isso. E cristão, Sabe? Então, vamos lá. Leonardo precisa dar a oportunidade dele. Pastor Djalma, o senhor está aí no telefone, fala comigo. O senhor apresentaria ou não apresentaria filho de não crente? Mas eu não fujo da minha visão, da minha concepção, tá? Se uma pessoa não crente, um casal não crente, traz o seu filho para apresentar ao Senhor comprometimento de não batizar na igreja católica, e sim ter às vezes são filhos, são pessoas até desviadas, com temor a Deus, que conhecem o Evangelho por motivo, sei lá, eles motivo não se encontram afastados do caminho do Senhor, entendeu? Eu apresentaria,
não apresentaria filhos de não crente? Pode ficar com medo de falar, não pode falar. Crescer em você. Oi? Eu tenho que falar, crescer em você. Vai lá. Oi? Eu não opino que eu não sei mesmo. Tá, é assim, qual é a visão que nós temos agora assim? É que nós estamos falando, né? Quando eu olho para alguns dogmas, eu tenho que olhar dentro do binóculo da Assembleia de Deus. Tá? Porque tem coisas que não é biblicamente ali aquele ritual, né? Que nós estamos falando, por exemplo, como é que se faz aqui na igreja presbiteriana, como é que se faz na igreja galileana, como é que se faz na igreja batista, como é que se faz na igreja assembleia. Lembrando que nós somos assembleanos. Então, tudo que nós vamos olhar, nós temos que olhar com a visão da nossa denominação. Porque senão, o que acontece? Eu estou na assembleia, mas eu celebro uma ceia brasileira. Eu estou na assembleia, dirijo um culto batista. Eu tenho que ser assembleano, eu tenho que ter a visão assembleana. Não quer dizer que eu não posso olhar e ver vários aspectos, mas eu tenho que ter visão. Não, a minha denominação, ela não prega isso. A minha denominação enxerga isso dessa forma. Tem coisa que eu vejo que a denominação enxerga que eu ainda não consegui ver com a denominação, mas assim, eu sigo e faço. Mas são essa a visão. A apresentação de criança. Eu fui o único que não apresentaria? Ainda, por enquanto, ainda não. É só. Então, o que acontece? Aí vamos entender por que a Assembleia de Deus começou a apresentar a criança. Né? Por que é a Bíblia? Oi? Por que é a Bíblia? Vamos lá. Então, vamos lá. Quer falar? Vai falar? Que horas tem, Pedro? Que horas tem? Casado, assim, não vai falar. Olha só, você tem 5 minutos para me poder depois eu fazer 5 minutos. Não, mas tem 5 minutos. Eu só vou falar o seguinte: se a gente ficar sem a cabeça do pergaminho da teologia da apresentação de Jesus, ali está tendo um encontro do Velho Testamento com o Novo Testamento, ok? Então, assim, é o cumprimento, Jesus é o cumprimento da lei, tá? E a porta aberta para a graça. Então, quem aqui, o pastor Djalma sabe disso, qualquer coisa disso, até me surpreende que o pastor Djalma falar que apresentaria. Por quê? Porque uma vez que você é apresentado a graça, ok? A apresentação da criança, dentro da teologia pentecostal, ela é um comprometimento dos pais com os filhos na criação do filho no caminho que ele deve andar. Se o pai não vai ter esse compromisso, por que eu estou apresentando ele? Ok? O compromisso passa a ser daquele que o apresentou. Então, assim, você não é o pai. Por quê? Porque a criança, quando ela perde a inocência, ela vai para o inferno. E segundo a psicologia, vocês e vocês discutam se quiser, com 3 anos a criança não é mais inocente, ok? 3 anos não existe mais inocência na criança. Isso é a psicologia que diz, se vocês quiserem, vão lá estudar. Não é Márcio que está dizendo, estou defendendo o que a ciência diz e o que a teologia diz. Então, se a criança com 3 anos ela perdeu a inocência, o compromisso do pai é conduzir ela até os 12 anos, que é o batismo. Ok? A salvação da criança está na mão dos pais. Isso é teologia pentecostal, tá, gente? O pastor Djalma está fazendo pós-graduação e ele sabe disso. Que o comprometimento do pai é levar o filho à salvação até os 12 anos, quando ele desce exato. De 12 anos em seguinte, que era no Antigo Testamento, que é o encontro do Velho, que o Novo Testamento é bárbaro, que Jesus fez e todos os outros que eram judaicos fizeram, entendeu? Dali para frente, o comprometimento é da criança zelar pela própria salvação. Mas até os 12 anos, o comprometimento é seu. Se o seu filho morrer não salvo, o comprometimento é seu. Se o pai não é salvo, a criança não é salva. Não adianta você ter apresentado na igreja. Se o pai não estiver salvo e a criança morrer antes depois da idade da inocência, não vai ser salvo, irmão. É por isso que John Wesley, na sua visão, e ele escreve na biografia dele, disse que quando foi conduzido ao inferno, muitas crianças rangiam dentes e choravam. Era o quê? Crianças. Você foi lá da Wesleyana, você sabe o que eu estou falando. Então, gente, está encerrado aqui só a minha teoria. Então, assim, nem biblicamente te dá respaldo de fazer isso, ok? E nem responsável pela criança que você está apresentando no Senhor. Novamente, a primeira questão que foi do casamento. Eu, como sacerdote, eu tenho a obrigação de fazer isso. Porque se eu quero que aquela família tenha um compromisso com Deus, eu tenho que ter compromisso primeiro com aquela família. Então, se eu vou ter compromisso com aquela família, eu vou apresentar o filho dela sim, para que eu possa botar o meu joelho no chão, orar por aquela família, para
para que o Senhor converta eles, que eles possam criar o filho deles no caminho certo. Se eu me negar, eu não vou estar sendo sacerdote e também não vou estar condizendo com que com a situação que eu possa evangelizar aquele casal. Vamos orar uma coisa, tem responsabilidade. Vamos lá. A ideia. Você orar, você pode orar. Agora você assumir uma responsabilidade, não é sua. Vamos lá, presta atenção. Qual é? Eu deixei vocês, porque eu gosto de polemizar um pouco, para poder ver ideias diferentes. Não é assim, a gente não quer dizer quem é contra, ou quem não entendeu, ou quem. Nós estamos aqui para se expor, para falar o que a gente entende. O que acontece? A nossa igreja, a nossa denominação hoje, ela apresenta, ponto, filhos de crentes e filhos de não crentes. Então vocês já sabem o que podem. Segunda hipótese, chegou lá, apresenta, vocês não têm o direito de não querer apresentar. Ponto. Por quê? Ele pode processar a igreja, falar que você está fazendo, com o filho dele está fazendo discriminação. Tá? É uma coisa que me espanta, e uma coisa que eu fiquei. Então, gente, voltando a falar, são coisas polêmicas que vocês possam estar enfrentando. Então, hoje a nossa igreja ela apresenta, ponto, tá? Então, mas aqui, vamos voltar aqui. Quando é que a gente deve apresentar? Né? Os pais que vai solicitar espontaneamente. 2, entender-se que não é batismo nem salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai apresentar que é uma dedicação, que é uma consagração, apresentar ao Senhor. 3, aceitar que a apresentação envolve compromisso com Deus, mesmo sem ser membro da igreja. Né? Mesmo que não seja membro da igreja, ele sabe o seguinte, é uma forma também de falar com ele, que a criança ela precisa ser criada dentro dos padrões bíblicos. Desde o momento que eu trago uma criança para ser apresentado numa igreja, será que é só um momento de foto? Porque eu acho que tem pessoas que é só um momento de foto, aquele momento que foi apresentado. O batismo da igreja católica. Mas é uma forma também assim, peraí, será que tem temor? Porque às vezes a pessoa tem um temor, falta alguma coisa, uma forma de evangelizar. Tem pessoa que às vezes apresenta, está sempre vendo aí, mas tem pessoa que veio, já teve um caso aqui, o cara vai cá, apresentou uma pessoa, sumiu, nunca mais apareceu, só ele que apresentou a criança. Então, assim, por que apresentar? A igreja fez o papel, orou, apresentou. Hoje a nossa igreja, ela faz isso. Fundamentos teológicos da prática. A Assembleia de Deus não vê a apresentação de criança como sacramento, mas como um ato de consagração, uma dedicação a Deus. A oração de bênção, reconhecimento que a criança pertence ao Senhor, responsabilidade familiar. Mesmo que os pais não sejam crentes, os pais têm a responsabilidade sobre aquela criança. Ele está trazendo base bíblica para o exemplo de Jesus, reconhecendo e abençoando as crianças, não importa as condições espirituais dos pais. Essa é a visão da Igreja Assembleia de Deus. Independente da situação espiritual dos pais, a gente apresenta as crianças. Mas aí está falando do que o nosso irmão Márcio está falando, que você está falando aí. No caso do bênção, já pode. Se é bênção, se é para os pais ensinar, educar, como é que esses pais vão ensinar, por exemplo, se um casal de macumbeiros querem que apresente na igreja, mas ele é de outras denominações, entendeu? Aí como é que ele vai ensinar os parentes da igreja? Então, olha só, vamos lá. Entendeu? Aí ele tinha que contradição. Tá, vamos lá. Entendeu? É uma coisa. E a contradição não é nossa. Não, mas é por isso que Madureira, quem vem de Madureira, que se tem alguém que vem de Madureira, não consagra nem apresenta crianças, não crente. Vitória em Cristo, o pastor Silvano Malafaia também não apresenta criança que não seja membro da membresia ou de pelo menos cristões de carteirinha, ok? Então, assim, você só sabe, só vem do campo de igreja. Então, só vou falar também, então vocês vão. Peraí, vamos lá. O que é uma sugestão para a gente? Sugestão para a gente. Tá. A gente podemos sugerir, por exemplo, não agora, que a gente acabou de aprovar o nosso regimento, mas futuramente, quando tiver a primeira reforma do nosso regimento interno, a gente pode propor para a mesa diretora que, pastor,
Mas hoje, pegando o contexto da Assembleia de Deus, ela se trata dessa forma. Quando os pais solicitou espontaneamente, pastor, quero apresentar os meus filhos. Entender que desde que eles entendam que isso não é batismo, nem salvação. Tá? Aceitar que a apresentação envolve um compromisso com Deus. Tá? Você tem compromisso com Deus de criar essa criança, trazer os trabalhos. Porque assim, também tem pessoas que não é crente, mas eles não chegam para a igreja. Você concorda comigo que deveria ter pelo menos um mês de palestra para esses pais Isso poderem é apresentar claro. seus filhos? Exatamente. Não, geralmente, Palestra. Os pais crentes mais mas a gente fazia assim. Os pais são crentes, Vamos lá. os Vamos lá. pais são crentes, os filhos não são. Davi, vai tomar um gancho. Filho, você vai tomar outro. Peraí, vocês estão falando sem pedir para falar. Lembra que aqui é o pastor de Djalma só que é pastor e eu que sou professor. O resto é só aluno. Vocês ficam quietos aí. Eu vou puxar a orelha de vocês. Tá? Olha só, senão vocês vão tumultuar aqui. O que acontece? Vamos prestar atenção. Tem coisas que eu não concordo. Estou lembrando que eu falei que tem coisas que eu não concordo. Mas só que assim, é ritual que a Igreja Assembleia de Deus trouxe. Ponto. Tem coisas que está aqui que assim, eu não consigo falar que não pode. Está no regimento da igreja. Mas assim, futuramente, quando tiver, vocês podem propor. Pastor, quero fazer uma emenda. Aqui, vai fazer a mudança aqui, quero propor uma emenda. Qual é a emenda? Poxa, eu queria fazer uma emenda e eu gostaria que ficasse vetado a apresentação de criança dentro dos tempos da igreja, somente para membros de entendimento. Bom, tem qual? Eu concordo, pastor. Tem 50 pessoas que concordam. Vamos botar na mesa? Vamos. Botou. Quando deu? Pô, aprovou. A maioria aprovou. A partir de hoje, não se apresenta mais criança em lugar nenhum dentro do campo da Assembleia de Deus como 50, que não seja membro da igreja. Ponto, está aprovado. Mas hoje, não está amarrado. Se eu falar que não pode, aí o juiz fala o seguinte: me dá o regimento da igreja para me dar uma olhada. Não diz nada. Então vocês decidem por que vocês querem. Um vocês podem, um não pode. É assim que vocês fazem? Sem discriminação. Bom, então, E se esse casal aí, esse casal que eu for para a justiça agora e falar, mas eu já vi outros não crentes apresentando os filhos. daria problema, por isso que eu falei, eles dariam. Só que foi o primeiro. Só que assim, são coisas que a gente não pensa. Que assim, poxa, será que vai acontecer isso? Mas acontece, entendeu? Tem coisas que a gente não espera e aparece. Não? Tem coisas que aparecem, não. Vamos lá, senão vocês vão voltar a falar. Agora ninguém vai falar, não. O ato de consagração, oração de bênção, religiosidade, prática histórica da Assembleia de Deus, rapidinho. Senão eu não vou conseguir concluir. Desde os missionários pioneiros, 1930 a 1930, crianças de qualquer família não era apresentada, inclusive filhos, pais católicos, valeu, pais espíritas, pais sem religião, pais desviados. Isso é a história da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, é entendido que, visão da Assembleia de Deus, a bênção de Deus pode alcançar qualquer família. A apresentação não vincula a criança à membresia da igreja. É uma oportunidade de evangelização e acolhimento pastoral. Alguém até comentou isso, não sei se foi o pastor Djalma, alguém comentou, ou não sei se foi o Deodato falou. Então, assim, que essa é a visão que eles têm. Quando lá os pioneiros da Assembleia de Deus, por que nós vamos apresentar? Nós vamos estar apresentando por quê? Qual é o momento? Qual era a denominação que predominava no Pará quando eles estavam lá? Qual era? Catolicismo. E o que as pessoas faziam? Eles batizavam as crianças. A gente não batiza, mas a gente apresenta, a gente consagra a Deus. Então eles também querem uma forma de evangelizar. Quem procurava esses caras para poder fazer isso? Pais católicos, pais espíritas, pais sem religião e pais desviados. Pessoas que eram desviadas de uma denominação estavam procurando. Então o que eles faziam? Eles apresentavam as crianças, mas explicavam. Bênção de Deus pode alcançar qualquer família. A apresentação não vincula a criança a uma membresia de uma igreja. É uma oportunidade, eles tinham uma oportunidade de evangelização e acolhimento pastoral. Porque, pelo outro lado, imagina agora, você me procura, sou pastor da igreja, certo? Você tem um bebezinho lá de 3 meses. E você chega e me procura, vai falar uma coisa de apresentar meu filho aí. Ih, rapaz, não dá não, não é mesmo? Não dá não.